Goleada Info, STF forma maioria e confirma o Sport como o único campeão brasileiro de 1987. De novo o Flamengo. Dessa vez o Flamengo queria dividir o título com o Sport para ser reconhecido campeão brasileiro também, né? Ele não queria tirar o título do Sport, tá? Lembrando, o Flamengo dessa vez não queria tirar o título do Sport, ele queria dividir. Porque se ele divide, ele é campeão também. E aí ele ficaria em posse da Taça das Bolinhas, que hoje está com São Paulo. Taça das Bolinhas esta, que lá na década de 80 era entregue ao primeiro clube brasileiro tricampeão seguido ou 5 vezes alternado. E foi o São Paulo, tá, gente? Mas vem cá, eu vou explicar isso pela última vez, tá? Se você não entende, é porque você realmente não quer entender. Essas duas fotos que vocês estão vendo aí são do elenco do Sport, os mesmos jogadores, claro, com a diferença de alguns anos, tá? A foto preto e branca, que é a foto de baixo, você está vendo o elenco do Sport um dia depois de ganhar o título brasileiro de 87, que foi decidido em 1988. Então esta foto em preto e branco é de 1988. Veja que eu circulei com cores diferentes, não é? Duas taças das bolinhas nesta foto, uma grande e uma menor. A taça grande, ela era da Caixa Econômica Federal e ela apenas era usada para o clube comemorar o título no momento que venceu no estádio, ali com a torcida, tal, levantar a taça para as fotos e tudo mais. O clube, na verdade, fica em posse da taça pequena, que é essa que vocês estão vendo aí com o jogador do Sport. O jogador do Sport que está agachado. O jogador do Sport que está em pé, ele está segurando a taça das bolinhas, que era propriedade da Caixa Econômica Federal. Já na foto de cima, vocês estão vendo os mesmos jogadores que na época eram atletas de futebol e nessa segunda foto já estavam aposentados, né? As mesmas pessoas dos que puderam comparecer a uma cerimônia, uma festa que o Sport fez, comemorando o título de 87, 20, 30, 50, 200 anos depois, tá, gente? E aí vocês estão vendo a taça pequena, que está junto do elenco do Sport já aposentado. Essa foto são alguns anos depois, tá? Então, gente, olha só. A taça das bolinhas eram duas, uma grande e uma menor. Claro, essa menor ela é um pouquinho grande, ela não é tão pequena não, tá? A grande era da Caixa Econômica Federal, ficava em posse do banco e seria entregue ao primeiro clube brasileiro que fosse campeão 3 vezes seguidas da Série A ou alternadamente. Por exemplo, 81, 82, 83. Ou 81, 82, 83, 89, 90. Entenderam? É assim que funciona. É assim que funcionava na época. Portanto, o Sport foi o campeão brasileiro de 87 porque entrou em campo. Flamengo e Internacional não entraram no quadrangular junto com o Sport Guarani. Foram vencidos por WO. Por quê? Antes do quadrangular, foi firmado um acordo de que os dois campeões, campeão e vice do módulo verde e campeão e vice do módulo amarelo, decidiriam em um quadrangular o Campeonato Brasileiro de 87. Módulo verde que na época foi apelidado de Copa União, mas não era um campeonato à parte, não era Série A e Série B, isso não existia. Eram dois módulos de um mesmo campeonato. Tanto que o Guarani, que foi vice-campeão brasileiro de 86, estava no módulo amarelo, que era, para muita gente aí, segunda divisão. Isso não existe, gente, não existe. Como que o vice-campeão de um ano anterior estaria na segunda divisão no ano seguinte, gente? Como é possível? Isso não existe. Portanto, isso não existe, tá? Eram dois módulos de um só campeonato. Claro que a Copa União, o módulo verde, teve mais empresas patrocinando, teve ali a Rede Globo transmitindo jogos para todo o Brasil. Realmente foi um módulo elitizado, composto pelo Clube dos 13, que tinha ali os 12 preferidos, né? Os 12 e mais os convidados. Essa que é a realidade, tá, gente? Agora, por que naquela época colocaram o Guarani, que tinha sido vice-campeão brasileiro do ano anterior, de lado? Aí eu não sei. Politicagem, pura politicagem. E aí vocês estão vendo no lado esquerdo o jogador do Sport levantando a taça no momento que o Sport foi campeão em 88 do campeonato de 87, ali na Ilha do Retiro, assim que o Sport venceu o título do Guarani. E na direita você está vendo o Rogério Ceni, que na época estava no São Paulo, alguns anos depois, definitivamente recebendo a taça das bolinhas.
Estas taças aí, essas duas que vocês estão vendo, é a mesma taça. A mesma taça. É esta taça aí que vocês estão vendo novamente, que estava com o jogador do Sport, que está em pé, em 1988, um dia depois do Sport ter sido campeão de 87. E aí vocês estão vendo novamente as fotos do Sport comemorando o título no momento do título e de Rogério Ceni, alguns anos depois, recebendo da Caixa Econômica Federal a posse, no caso ele estava representando São Paulo, né? A posse definitiva da Taça das Bolinhas, a grande, aquela que era entregue ao clube que tinha sido primeiro 3 vezes campeão seguidamente ou alternadamente 5 vezes. Ponto final. Foi isso que o Flamengo foi brigar desta vez e perdeu de novo, porque simplesmente os juízes entenderam mais uma vez de que o único campeão de 87 é o Sport, que o Flamengo não é campeão de nada. Portanto, eu estou pouco me lixando para blogueiro do UOL, jornalista da Folha de São Paulo, comentarista da Rede Globo. Estou pouco me lixando. Esta galera vende o peixe pro pessoal do Sudeste, o pessoal do Rio de Janeiro. Quer agradar a maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. E como diz Homero Lacerda, ex-presidente do Sport, o Clube de Regatas Flamengo parece que vem aí enganando a sua torcida durante quase 40 anos por causa deste tema aí de 1987. O Sport é o único campeão dessa bagaça. Se você continua aqui nos comentários dizendo que é o Flamengo, é problema seu. Viva na mentira. E o Sport Clube do Recife publicou a seguinte mensagem: olho no lance! Enviamos nossas condolências diante da perda de um grande nome da narração esportiva brasileira. Silvio Luiz Eterno. Gente, eu que tô com 47 anos, eu cresci não só vendo o Silvio Luiz, como o Galvão Bueno, que ainda está vivo, o Luciano do Vale, que também já não está com a gente, e assim como o Luciano do Vale, e um dia também o Galvão Bueno, né? O Silvio Luiz vai fazer falta. Pé direito, vai, olho no lance, do Sport. Galera, eu vi muitas narrações épicas do Silvio Luiz, ou em jogos do Sport, como vocês viram aí, ele narrando um gol do Sport, ou em jogos de clubes do eixo Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no geral, tá? Que realmente esteja em bom lugar. Bom, amanhã o Sport volta a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo que seria antes estaria marcado para as 3h30 da tarde, modificou o horário, será às 21 horas na Arena Pernambuco. Até o momento da gravação deste vídeo, o Sport tinha vendido cerca de 10 mil ingressos, mas com essa mudança de horário, não sei se vai chegar a 20 mil não, né? Enfim, seria bom que chegasse. Afinal de contas é um sábado, eu sei que é um sábado 9 da noite e tal, mas é sábado, gente. No outro dia, domingo, a galera pode descansar, mas cada um tem a sua forma de pensar, né? Bom, vamos dar uma olhada nos próximos jogos da Série B do Brasileiro. Hoje nós teremos CRB e Vila Nova, Novo Horizontino e Coritiba. Amanhã na Arena Pernambuco, Sport e Avaí, Amazonas e Paysandu, Goiás e Botafogo de São Paulo. Já no domingo teremos Santos e Brusque, Mirassol e Ituano, Chapecoense e Ponte Preta, Operário e Ceará, e na segunda-feira o complemento da rodada com Guarani e América Mineiro. A classificação do primeiro ao 10º no momento da gravação deste vídeo, tá? Santos em primeiro, Sport em segundo, ambos com 12 pontos. O que separa o Sport do Santos é exatamente o saldo de gols, tá? O Santos tem 7 gols a favor e o Sport tem 6 gols a favor. O Goiás vem em terceiro com 11 pontos, o Vila vem em quarto com 9. Fora do G4, América Mineiro, Ceará, Operário, Chapecoense, Mirassol e Coritiba. A derrota para a equipe do Novo Horizontino foi chata, claro. Se o Sport tivesse vencido, o Novo Horizontino iria a 15 pontos e estaria isolado na liderança, mas faz parte de um processo. São 5 meses do trabalho de Mariano Sosso, apenas 5 derrotas. O Sport perdeu um clássico para o Náutico, onde tínhamos 9 reservas. O Sport perdeu um jogo por 2-1 para o Bahia, na Fonte Nova, e o Bahia fez o segundo gol nos acréscimos. O Sport perdeu um jogo para o Atlético Mineiro por 2-0 na Arena MRV. No primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, o Sport perdeu um jogo na segunda rodada do Campeonato Estadual para o Retrô. Aí sim foi uma derrota realmente humilhante, né? 4-2 o Sport perdeu,
Mas era o segundo jogo do campeonato estadual, o Mariano Souza estava armando um esquema de 3 zagueiros que não deu certo, enfim. Passou, tanto passou que o Sport foi campeão estadual, gente. Então, tô nem aí para essa derrota, tá? E agora perdeu para a equipe do Ituano. Neste momento, o Sport está líder junto com o Santos da Série B do Brasileiro. Essa aqui é a realidade. O que separa realmente é um saldo de gols, mas tem os mesmos pontos. O Sport ainda está vivo na Copa do Brasil. O Sport no dia 26 vai disputar a semifinal da Copa do Nordeste contra a equipe do Fortaleza. E no campeonato estadual, nós fomos campeões, gente. Não tem o que se desesperar, tá? Apesar do Sport ter perdido do Ituano, o Sport teve um volume de jogo maior e o Sport atacou mais que o Ituano. É que a bola não entrou, velho. Tem que treinar a finalização. Atenção, Mariano Souza. Tem que treinar a finalização, meu filho, porque essa galera tem que calibrar o pé. Se o pé tivesse um pouquinho mais calibrado, a gente tinha ganho aquele jogo do Ituano pelo menos de 2-1, tá? O Fabrício Domingues perdeu um gol na cara, o Alan Ruiz perdeu um gol na cara, sem falar outros gols que a galera perdeu, o Gustavo Coutinho também perdeu e tudo mais, né? Portanto, gente, tranquilo, o Sport está bem, foi uma derrota que me chateou um pouco, claro, como torcedor, mas não me preocupou absolutamente nada na trajetória do Sport, principalmente na segunda divisão. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal.